Bom, quem não me conhece, tem muitos aqui que não me conhecem. O Cacau já me apresentou, meu nome é Fábio Rous, sou de Petrópolis, Itaipava. Participo aí há bastante tempo com o pessoal aí do Rio DX Group, já vamos fazer 10 anos ano que vem. Certo, Cacau? 10 anos, viu? O Grat faz 20, só dá a dica para os senhores. Bom, a intenção aqui não é simplesmente falar sobre DX em si, porque DX em si é um assunto até relativamente chato, para quem não faz, né? Porque você não tem muito o que falar. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei o assunto e dei umas noções técnicas bem básicas, que seja bem claro, bem básicas, provavelmente tem muita gente aqui que vai saber do que a gente está falando, né? E tem muita gente que talvez nunca tenha ouvido falar de como funciona, por exemplo, uma ionização da ionosfera. Bom, se podia sentar alguém. Vou falar rapidamente uma breve introdução, dar umas noções aí de propagação, como eu já dei aí nas minhas palavras iniciais. Falar um pouco sobre aqueles numerozinhos dos índices de propagação. Quem não sabe o que é, vai passar a saber. A confirmação, como se fazem hoje em dia, quais são as melhores condições de fazer uma confirmação de QSO. E algumas dicas básicas, aí sim, a parte operacional do DX propriamente dito. Você veja que vai estar lá no final, como eu vou falar efetivamente do DX. Bem en passant, DX significa distância ignorada. Para nós radioamadores, DX significa um contato difícil, não somente uma distância ignorada, não somente um contato a longa distância. Porque, por exemplo, o conceito de DX em HF é um, o conceito de DX em VHF é outro, o conceito de DX em SHF é outro completamente diferente. Em HF, você falar com uma cidade de Saipan, o país de Saipan, que é a nossa antípoda, né, está do outro lado do globo, é um dos maiores DX que a gente pode fazer, certo? Seja que banda que for. Se for em 160 metros, né, só o Felipe que faz, pagando lá o cartão para o cara preencher. Bom, se for em VHF, eu falar com o sul do Brasil, já posso considerar um DX espetacular, muito bom. Se eu falar com o Nordeste, será um DX que ninguém fez até hoje, pelo menos não tem registro. Se estiver falando de SHF, uma frequência mais alta ainda, falar com o Rio de Janeiro de Teresópolis já é um DX espetacular. Assim as coisas vão, para vocês terem uma noção, que DX é uma palavra, daí o ignorado, né, do X, que não importa a distância, mas sim a dificuldade daquele contato, daquele momento. O diacismo é considerado uma modalidade de operação, né, dentro de outras muitas que tem dentro do radioamadorismo, que é um hobby muito plural, muito singular, onde a gente passa de rodadas do dia a dia, muita gente gosta de fazer suas rodadas, muita gente passa das suas operações de emergências, e muita gente faz DX. Então, é uma modalidade. Dentro da modalidade DX, nós temos as nossas armas, né, que são, basicamente, os nossos jeitos de operar, modus operandi. O Carlos Henrique, agora há pouco, estava falando aqui da modalidade digital, que é uma ótima ferramenta para se fazer DX. A modalidade digital, ela escuta, entre aspas, né? Acabou de falar, eu não posso falar agora como escuta, né? Escuta 10 dB abaixo do CW. O CW escuta 10 dB abaixo do SSB. Isso para ouvidos de pessoas normais, né? Entender um sinal que vai chegar a 10 dB em SSB em fonia, que a gente está falando, estou falando em SSB, tá? Um sinal de CW, 10 dB abaixo, a gente vai conseguir identificar em CW e a modalidade digital, principalmente PSK31 e também JT65, que vai até mais um pouco, né? Escuta melhor ainda. E tem sido, inclusive, utilizado muito essa modalidade para se fazer os DX. Existe um protocolo, uma regra básica no DX, que é isso que eu tenho que deixar claro para todos, quem não está acostumado com o meio, onde a gente tem que trocar umas informações básicas para que o contato seja válido. Sinal, hora, ruído, ruído não, sinal, hora, estação, indicativo da estação,
e principalmente nos cartões serem confirmados efetivamente. Ou seja, os cartões têm que ser assinados e, no caso de outros programas, têm que ser assinados digitalmente. Bom. O idioma mais utilizado é o inglês, mas não fiquem preocupados, senhores, porque quem não fala inglês não tem o menor problema. Você vai passar para lá, para cá, uma gama de informação tão pequena que você pode decorar aquilo dali. Em menos de 1 hora, você está fazendo DX. E se for em CW, se você souber fazer CW, é mais fácil ainda. Entendeu? Não tem mistério nenhum. Desculpa, gente, é que eu estou com a garganta ruim desde terça-feira por causa das queimadas lá em Petrópolis. O nosso Marcelo está até ajudando lá com a Roé. A troça de Petrópolis, na terça e quarta, ficamos quase sem oxigênio naquela cidade. Eu me arrebentei na garganta e no pulmão. Então, de vez em quando, eu vou dar uma tossida aqui, não esquenta, não. Até botei uma aguinha para ver se melhora. Voltando aqui ao idioma, e muitos fazem também em espanhol e também pode fazer em português. Pode fazer em esperanto, você pode fazer em qualquer coisa. O importante é que a outra estação fale a mesma língua que você. E ponto. Se você passou a informação para ele, o sinal, o indicativo correto da tua estação, o horário e a banda que você anotou direitinho, esse QSO foi confirmado, esse contato foi confirmado, não importa qual a língua que você vai fazer. Mas tem que se registrar que 99,999% é feito em inglês. A parte essencial do DX é principalmente você tem que saber mexer com tudo que envolve o DX, não somente o teu rádio e a sua antena. Você tem que entender um pouco de propagação, saber como é que funciona uma expedição, saber como é escutar. Alguém já que não está acostumado a fazer DX, mas deve ter escutado. Fazer split 5 acima, up is 5, que está lá escrito naquele DX Cluster. Estou falando tudo línguas aqui, que parece que eu estou falando grego, né? Essa linguagem que eu estou usando aqui agora, essa linguagem que eu quero que vocês aprendam um pouco dela, para ver que é muito fácil, é simples, não tem nada demais. E vamos até um pouco mais profundo. E o DXismo, está comprovado isso estatisticamente pela American Radio Relay League, a nossa Labre americana, a representante dos radioamadores lá, que a longevidade dos radioamadores ativos são os DXistas. A grande maioria que começa no radioamadorismo e tem uma longevidade maior, termina a vida fazendo rádio, normalmente são os DXistas. Claro que não é uma regra, mas a maioria é o DXismo. Então, o DX é considerado o combustível do radioamadorismo. Se você não tiver DXistas nas bandas, não adianta que você não vai estar lá, ligar o rádio, não vai ter elementos para você poder ter vontade de estar ligando o rádio todo dia, aquele horário, falando com alguém. Certo? DX, gente, volto a falar. Tem muita gente que tem o DX como falar com o Nordeste do Brasil, mesmo em 10 metros, em 20 metros, nas bandas que tem disponível. O DX, o X de incógnito, é você que coloca ali a sua marca. Eu quero falar com todo o Brasil. Ótimo, beleza. Essa é a questão. Só um minutinho. Bom, não tem como eu... Primeiro, agora vou dar umas noções de propagação. Não tem como falar de propagação sem falar do nosso astro-rei, o Sol. O Sol, ele é que dá todo o ritmo, toda a possibilidade de um contato longa distância, falando na banda de HF. Certo? Eu vou me ater mais à banda de HF, que é a faixa onde se concentram mais o DXismo, né? Não quer dizer que é só isso. Bom, então o que o Sol influencia no DX? O que faz? Quais são os elementos do Sol que podem atrapalhar ou ajudar o DXismo? O Sol ele tem 2 ciclos, né? Um ciclo de 27 dias, que é o giro dele, que é o movimento de rotação do Sol. Assim como a Terra roda, qualquer astro que está aí no universo, eles também têm os seus ciclos de rotação, e outros têm o de translação, que é o caso da Terra, que fica em cima do astro principal, que é o Sol. E tem um ciclo de 11 anos, esse é o ciclo de vida dele. Muita gente já ouviu falar de ciclo solar, não sabe o que significa. Dentro desse ciclo de 27 dias, o que importa para o DXismo é você saber que daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, daqui a 27 dias, a mesma face que estava cheia de manchas solares, daqui a pouco vocês vão entender,
ela está de frente para a gente de novo, vai ter uma nova possibilidade de um bom momento de propagação. Nós temos aprendido mais em relação ao Sol e em relação ao radioamadorismo nos últimos anos, devido a essa baixa do ciclo 23, 24, que aconteceu, principalmente em 2010, 2011, onde a gente teve que otimizar o momento de estar na banda e, principalmente, nesse ciclo de 27 dias. Havia uma fase que tinha 10 manchas, 15 manchas, que era uma coisa bem pequena para a ionosfera, para poder ionizar a ionosfera, e, às vezes, a gente entrava no momento errado. Então, começaram a estudar mais isso e utilizar mais esse ciclo de 27. O ciclo de 11 anos... O ciclo de 11 anos é o ciclo que vocês devem ter visto essa fotografia, ou pelo menos coisas parecidas com essa, em muitos sites de propagação, muitas informações. O que ele significa efetivamente? O Sol ele passa por uma renovação da sua camada, e principalmente em uma inversão de polarização a cada ciclo de 11 anos. Isso é o que nós conhecemos, na verdade, o que os cientistas conhecem. Existe uma outra teoria que diz que, além desses 11 anos, existe um segundo movimento de renovação solar que acontece a cada 530 e poucos anos. Não sei te precisar o que é. Quando se tem aí a grande baixa. Me parece, segundo as pesquisas, segundo os pesquisadores, que estamos entrando na descendente para entrar nesse momento ruim. É claro, gente, o Ivan não vai ver, Ivan. Eu também não. Então, isso é para daqui, por exemplo, provavelmente daqui a uns 200 anos. Acho que ninguém que está nessa sala aqui vai conseguir ver. Mas, provavelmente, daqui a 200 anos, vamos ter um grande nulo novamente no Sol. Esse nulo dura por volta de 50 anos. Que bom que isso não vai acontecer agora. Porém, já devem ter percebido, quem é mais velho, percebeu que de 88 para cá, em 88 nós tivemos um pico solar enorme, e o pico solar veio descendo. Em 2002 tivemos um outro pico bom, mas já menor do que o de 88, e agora estamos tendo um pico menor do que o de 2002. E teve isso aqui foi, o Sol fez uma grande, desculpa das senhoras, uma grande sacanagem com todo mundo, que ele deu 2 picos dessa vez. Isso aqui é o atual, tá, senhores? Ele deu um pico no final de 2011 para início de 2012, que todo mundo achou que era o pico máximo dele. E não foi. Ele fez o primeiro pico, que seria exatamente os 11 anos, e desse ciclo ele resolveu dar uma mexida diferente e deu 2 picos, graças a Deus, deu um segundo pico, está dando agora. Nós estamos na alta do segundo pico. O que eu quero falar com os senhores, então? Chegou a hora. Sinceramente, eu não sei se daqui a mais 11 anos, no próximo pico, aonde que nós vamos estar. Então, senhores, aproveitem. Quem não gosta de fazer DX, ou pelo menos quer fazer, está com medo, essa é a hora. 50 MHz, não sei quando vai abrir de novo. 50 MHz, não sei quando vai abrir de novo. Vamos usar agora, a não ser as esporádicas, outros tipos de propagação, que são influenciadas pelo Sol, mas não pelo ciclo. Dificilmente nós vamos ter umas aberturas como nós estamos tendo agora recentemente, no WhatsApp lá do Rio DX, pingando toda hora, né, ô Luiz? Bom, isso aqui é o segundo ciclo, não sei se eu me fiz entender, o ciclo de importância do Sol. E o que envolve também a influência da ionização da camada ionosfera em relação ao Sol são os movimentos da Terra. O movimento de dia e noite, vocês vão ver quando a gente começar a falar de das camadas ionosféricas, tem camada que abre de dia, tem camada que está de dia, que é ionizada de dia, tem camada que some todas e só ficam uma noite. Bom, e as estações do ano. Isso influencia diretamente na quantidade de energia solar que o Sol entrega para a nossa ionosfera. Os azuis são do hemisfério sul, tá? Os vermelhos são lá do norte, não interessa muito para a gente aqui. Então, vamos até aqui no azul, principalmente no equinócio, que começou agora, no dia 22 de setembro, até mais ou menos o equinócio de outubro, ou melhor, de março, nós vamos ter a nossa mais alta atividade do ciclo 24. Isso, a não ser que o Sol faça uma nova sacanagem, dê mais um pico.
que, pelo menos, os pesquisadores não esperam de maneira nenhuma que isso aconteça. Então, teremos agora, nesse verão, certo? Nesse verão, a maior atividade nos últimos 16, 21 anos. 5 anos para trás e 5 anos para frente, pode botar mais 11 para frente. Certo? Então, senhores, uma vez eu volto a falar, quem está pensando em começar a fazer DX, aproveita que essa é a hora. No Sol ainda acontecem alguns eventos, né? Alguns eventos que são os flares solares e as manchas solares. Os flares são explosões solares, né? Quando acontece uma erupção solar, que a camada superficial do Sol não suporta aquela energia, a energia é jogada para fora, e essa energia vem uma massa muito grande, não só de energia puramente dita, como também uma parte coronal e também de prótons. O que isso interessa para a gente? Basicamente, ela não dá influência grande para o diaxista, basicamente. Os flares eles não têm muita importância, exceto os de categoria M, mas eles não têm muita importância no nosso dia a dia, a não ser que seja virado para a Terra. Eu vou dar uma viradinha aqui só para vocês entenderem. Isso aí é um flare acontecendo no Sol, foi até um mega flare, né, que aconteceu, que noticiou nos jornais e todos. Isso é uma foto dele, tirado pelo Soio. É aquela explosão, essa grande ejeção de massa aqui, foi tirado pela lateral. Isso vem em direção à Terra. Normalmente, isso, quando chega na Terra, nas primeiras 24 horas, você tem uma grande ionização das camadas da ionosfera, que podem causar boas propagações e podem causar blackout. Normalmente causam blackout, mas causam blackouts pequenos, curtos para as frequências mais altas e grandes blackouts para as frequências mais baixas, 80 e 40 metros. Nas frequências de 20 metros para cima, causam blackouts temporários, mas causam blackout. E dali a 3 dias, ou seja, 72 horas depois, vêm as partículas mais lentas. E aí vem aquela barulheira toda que sobe lá o índice K, que vocês vão falar daqui a pouco ali, sobe os índices todos e a ruideira fica infernal, fica completamente impossível se fazer qualquer tipo de DX. Ou seja, isso prejudica mais do que ajuda, né? Em compensação, as manchas solares, que são essas pequenas marcaçõezinhas, aqui no flare dá para ver também, certo? Isso é o que eu falei, que tem um ciclo de 27 dias, onde as faces ficam virando para a Terra. Cada vez que uma face que tem muitas manchas dessa vira para a Terra, você tem mais energia chegando para a Terra, energia limpa, somente energia de elétrons. Os elétrons chegam na nossa ionosfera, promovem as ionizações, e conforme a quantidade de ionização das camadas, a gente tem as propagações, que eu vou falar com mais propriedade daqui a pouco. Então, para a gente, o importante, essas manchas solares, essas manchas solares são muito mais importantes que os flares. Muita gente fica preocupada com os flares quase não nos causam ajuda nenhuma, pelo contrário, só atrapalha. Já as manchas são muito importantes para se fazer as previsões de propagação. A RRL lança um boletim semanal que faz uma previsão para toda aquela semana, na verdade, para 28 dias, da onde você pode ter noção exata, ou pelo menos bem próxima, do que vai acontecer naqueles dias à frente em matéria de propagação. Por que isso? Porque os 27 dias que o Sol leva para rodar, que, na verdade, gente, não é 27 exato, não, são de 26 a 30 dias. 27 dias é uma média que se usa, porque de 26 a 30 é dependendo do meridiano. Entendeu? O Sol é muito grande, é uma estrela enorme. A gente não tem noção de dimensionar ela. Falando de Sol aqui, a gente não consegue ter uma ideia do que é o tamanho do Sol. Então, se convencionou 27 dias para se fazer essas previsões. É exatamente as faces do Sol que vão virando para que a gente possa saber quando vamos entrar no rádio fazer DX. Adiantando. Bom, sabendo como é que funciona o Sol,
sabendo das manchas solares, sabendo o que é um flare, sabendo do que ele influencia para a gente já pode falar de ionosfera. Ionosfera é uma camada de gases que está posicionada de 50 a 500, se não me engano está 450 ali, mas são 500, porque isso aí eu peguei de um texto de um outro, e isso não tem uma convenção, ela fica de 450 a 600 quilômetros de altura. E quanto mais alta, por trigonometria, mais distante a gente vai conseguir chegar. Só que ela é dividida em várias outras camadas. Bom, conforme o horário do dia, a quantidade de sol, a quantidade de energia das manchas solares que são emitidas, elas vão se transformando num pequeno espelho. Aí, muita gente fala que a ionosfera reflete, né, o sinal. Na verdade, a ionosfera não reflete, ela refrata. Para terem uma ideia, se eu pegar um copo, deixa eu aqui. Vocês já devem ter visto, não sei se dá para eu fazer aqui para vocês verem, esse copo não é de vidro, mas você pegar um copo, botar um lápis dentro do copo ou atrás do copo, você vai ver a imagem do lápis distorcido. É o que a ionosfera faz com as ondas de rádio. Ela não entra em 90 graus, esbarra lá em cima e sai em 90 graus para a Terra. Não é bem assim que funciona a coisa. Ela vai entrando em ionosfera dentro, dependendo da faixa de frequência e da quantidade de ionização que cada camada tem, e vai se modificando os seus ângulos até voltar à Terra. É assim que funciona. Então, quando alguém falar que a ionosfera reflete, podem corrigir que não reflete, ela refrata. E faz uma diferença grande isso, porque tem algumas propagações que é utilizada exatamente em cima, que nós utilizamos exatamente esse conceito da refração. Bom, como eu falei, ela é dividida em quatro camadas durante o dia e em uma só durante a noite, certo? Essas 4 camadas, é a camada D ou capa D, que muita gente já deve ter ouvido falar, quem é diaxista, quem não deve ter ouvido falar, está ouvindo agora. A camada E, a F1 e a F2 são de dia. Na parte da noite, assim que escurece, começa a se criar a F1, a camada F, que é nada mais, nada menos que a combinação, que a junção da camada F1 e F2. Você está falando um monte de número, um monte de letra. O que vocês têm que guardar é simples, é muito simples. À noite, normalmente, o DX é muito mais tranquilo do que na parte do dia. Por quê? Nós temos somente a camada F lá. Durante o dia, nós temos as camadas D e E, que absorvem, a D absorve por completo as frequências abaixo de 5 MHz, e a camada E, ela tem a capacidade também de absorção de frequências abaixo de 7 MHz, abaixo de 10 MHz, e elas absorvem muita energia das outras frequências. Se tiver num período solar muito intenso, pode acontecer dessas camadas, ou de uma ionização muito intensa, pode acontecer dessas camadas fazerem uma absorção total de todas as faixas de frequência. É quando acontece o blackout, que eu falei lá na outra. Se tiver uma ionização muito intensa, você pode ter um blackout por causa da ionização maior da capa D e da capa E. Certo? Vamos falar especificamente de cada uma, bem rápido. Primeiro, a capa D. A capa D, ela é a nossa inimiga número 1, né, do radioamador. Mas do homem, ela não é a inimiga, pelo contrário, ela salva nossas vidas, né? Porque ela tem a capacidade de absorver, além da radiofrequência, muitos tipos de raios, como, por exemplo, o raio gama, o raio X, que se lá não tivesse, a gente poderia estar fritinho aqui hoje em dia. Então, durante o dia, quando o Sol começa a incidir, principalmente ao meio-dia, essa capa D, vocês devem ter observado, que quem é radioamador já que opera em 80 metros, o pessoal da classe C, que opera em 80 metros, percebe que simplesmente 80 metros apaga. Você não consegue falar somente com o vizinho do lado e muito mal. Assim, 160 metros. Tem uma das... É isso. O clássico é isso. A Rádio Globo, se você estiver no Nordeste, você só escuta a Rádio Globo em 1220, no Rio de Janeiro, a partir do entardecer, depois que escurece.
Antes disso, você não escuta nada, porque realmente ela absorve por completo. E olha que a Rádio Globo, tem quanto ali que ela te atrapalha? Quantos quilowatts que tem a Rádio Globo? 200 quilowatts. Eu sei porque ele sofre com isso, né? É lá perto da cadeia. Aliás, São Gonçalo tem só coisa boa, né? Teu projeto junto com o Rassum. Sem brincadeira. Bom, voltando. Então, a capa D, na verdade, não adianta você botar zilhões de potência, entendeu? Vocês não vão ultrapassar a capa D, por mais que vocês queiram. Então, vai falar em 80 metros, é na parte da manhã, até mais ou menos umas 8h30, a partir daí começa a complicar. E na parte da tarde, a partir das 4h30, que começa a baixar o sol, na nossa famosa Grey Line, né? A zona cinza. Bom, aí temos a camada E, essa já é amiga do radioamador, mas, ao mesmo tempo, ela parcialmente é inimiga. Ela é amiga quando bom, vou falar da parte inimiga primeiro, que é menor do que a parte amiga. Ela absorve muita energia, principalmente das frequências altas. Ela que explica praticamente o porquê que alguns sinais de determinada região, principalmente os sinais menores, eles não chegam o dia inteiro aqui. Por isso que a gente não escuta nas bandas altas que eu estou falando, em 80, em 10 e 15 metros. Eles não chegam aqui o dia inteiro, ou chegam com muito fading, ou fracos, porque a camada E, estando ativa, ela dá um decrease, traduz para mim, uma atenuação, isso. Uma atenuação, porque eu estou lembrando do que eu li. Uma atenuação muito intensa nessas frequências altas. Então, por consequência, os sinais que chegam já com sinais mais fracos, você não vão conseguir ultrapassar a camada E. Por outro lado, ela tem a capacidade de fazer um tipo de propagação que no Brasil é muito pouco utilizado, infelizmente, que é a tal da ES, ou esporádica. A camada esporádica, ou o ponto esporádico, que na verdade não é uma camada, é um ponto na camada E, que tem a capacidade de refletir de 30 a 300, podendo chegar até 500 MHz. Nós estamos falando aqui de VHF, senhores, certo? Repetidorinha, que está todo mundo lá, batendo papo na repetidora. Determinados horários do dia, na alta do ciclo solar, você pode, com o seu VHFzinho, fazer um contato de até 2.000 quilômetros. Claro que você não vai fazer isso com a antena do HT, certo? Tem que ter uma estação preparada para isso. Mas também não precisa ser aquela estação espetacular, não. Basta ter atividade, é uma coisa que nós não temos. Esse é o problema do VHF, do UHF no Brasil. Nós não temos atividade. Por ela ser uma camada bem baixa, ela tem muito pouca atenuação. Então, qualquer sinal fraco mesmo, com pouca potência, ele vai chegar muito forte nessas distâncias. Claro que isso não, como eu falei, ela é completamente imprevisível, não dá para saber. Então, mais do que nunca, o mais importante de você para conseguir fazer um contato via S é a atividade. Isso eu estou falando já acima de 30, né? Essas aberturas ocorrem normalmente mais próximo ao meio-dia, certo? Apesar dali estar dizendo que no crepúsculo e no matutino e vespertino, durante a incidência do Sol em 90 graus, ou seja, quando ele está meio-dia em cima da camada E, é que vai causar essa ionização suficiente para dar essas manchas. Porém, a gente só vai conseguir chegar a 2.000 quilômetros no crepúsculo, ou seja, no entardecer ou no amanhecer. Porque você vai pegar o ponto de ES bem distante, você entendeu? Que está com o Sol de 90 graus em cima. Então, para você entender como é que a coisa é simples, porém é complicada, você tem que saber aonde que está o ponto de incidência do meio-dia, fazer um cálculo mais ou menos de distância daqui para lá, para você ter uma noção para onde você pode estar falando. Eu quero programar para falar com o Nordeste, eu tenho que fazer o cálculo que o Sol tem que estar pino meio-dia por cima da Bahia. Só para vocês terem uma ideia. É mais ou menos assim que funciona. Ou seja, requer muita técnica, coisa que o brasileiro, infelizmente, ainda não chegou, mas nós vamos chegar lá.
Agora vamos falar da camada F1, que já é uma camada ionosfera normal, que todo mundo conhece, de propagação, de refração, essa coisa toda. Ela começa, tem a sua incidência máxima também ao meio-dia, aonde ela tem a capacidade melhor de refração das ondas de HF, principalmente nas bandas altas. Lembrando que, meio-dia, nós estamos com a capa D, 80 metros está preso, estamos com a camada E, 40 metros está preso, não vão ser liberados nesse horário. Certo? Então, ela só reflete acima dos 10 MHz, até porque não chegam lá. 10 MHz temos aí 14, né, 20 metros, temos 17, temos 15, temos 12, temos 10 metros. Ou seja, ela reflete bastante coisa. E ela tem uma particularidade, que eu não sei se... Eu nunca tive essa experiência, pelo menos não comprovada, daquele contato unilateral. Você escuta um cara muito forte, porém, o cara não te escuta, a outra estação não te escuta. Eu nunca tive essa oportunidade, ou esse desprazer, né, que deve ser muito ruim. O que efetivamente acontece? Como ela tem uma incidência máxima ao meio-dia, 90 graus de incidência, ela chega a um determinado momento que ela vai estar refletindo para mim, de acordo com o ângulo, certo? Eu vou estar escutando o sinal vindo de lá para cá, ele vem na capa F2, passa por ela e volta para mim. E o meu aqui não está passando pela capa. São pontos diferentes de refração. Certo? Então, acontecem esses sinais unidirecionais, que deve ser um desprazer. Para diexista, de rádio escuta, né, não atrapalha, não incomoda tanto, né, mas para a gente, contato bilateral, para confirmar o contato em DX. Bom, essa, durante o dia, é a camada que, nas bandas altas, nós usamos praticamente o tempo todo. Inclusive em 11 metros, inclusive em 10 metros, inclusive em 12 metros. O pessoal que usa 11 metros aí, tem que falar, porque todo mundo usa, né? Afinal de contas, né? Tu não usa, Luiz? Usa, né? Parou? Bom, mas eu, de vez em quando, eu uso até mesmo como referência de propagação. Eu boto lá 27555, escuto lá, começou a abrir para a Europa, opa, vou para 10 metros. Não tenho nada contra, não, é porque realmente eu não tenho utilizado mesmo, mas é uma referência. E, para muitos, é a banda que fica mais lotada, não adianta. 10 metros, às vezes, está vazio e 11 metros está lotado. Então, é uma banda de referência. Essa camada vai de 250 a 450 quilômetros, em média 500, né? E ela pode chegar a 600 quilômetros de acordo com a temperatura, de acordo com a variação dos gases na nossa atmosfera. Ela tem a sua ionização máxima logo no início do Sol, no início do dia, e ela depois continua, ela vai mudar para a camada F, e assim que começou o dia, ela começa a aparecer com os primeiros raios solares, certo? Ela começa um efeito de recombinação da camada F1, melhor, da camada F, um efeito de recombinação, ou seja, aqueles elétrons que estavam livres lá, eles começam a voltar de acordo que estavam livres, não, os elétrons que estavam combinados, eles começam a voltar e começam a ficar livres de novo, começam a ionizar e começam a ter as duas camadas de novo. Isso é interessante que na parte da manhã a gente consegue 15 metros, a banda de 15, 17 metros, a gente tem propagações espetaculares nesse horário da manhã. A gente consegue fazer Europa, consegue fazer ali a parte do leste europeu com muita facilidade, com sinais muito fortes, exatamente por causa dessa camada se criando. Certo? Ela apresenta uma variação muito forte de altitude e também de capacidade de reflexão, ou melhor, refração. Conforme o Sol vai incidendo energia sobre ela, ela vai se modificando. Então, isso aí causa para a gente aquelas experiências, às vezes, chatas, de você estar falando com um cara, de repente o sinal, puf, some. E, às vezes, do contrário, você está falando com a Europa, daqui a pouco aparece uma estação do Oriente Médio ali, com muito sinal. Isso é por causa dessas variações dessa camada. Aí, não entendo como é que o Oriente Médio está chegando meio-dia. Acontece. Ela, de acordo com a ionização também, e da altura, ela pode fazer a reflexão de 50 MHz, certo? No período de máxima atividade solar. Lembra quando eu falei, agora há pouco, que a gente vai passar provavelmente, por quase o último ciclo de 50 MHz, é por causa disso.
essa camada ela vai perder a capacidade de refletir 50 MHz devido à menor atividade, e nós não sabemos, pelo menos os cientistas dizem, que a tendência é que nós vamos baixar e não teremos esse ciclo com capacidade para 50 MHz de novo. Talvez tenhamos que entrar em rádio operações de emergência. Vamos ver aqui, vai trazer a frequência. Só um minutinho, gente. Nada. 13600. Alguém tem um rádio que faz 136 MHz aí? 136 é aviação, deve estar tudo bloqueado. É a polícia e bombeiro. Não, isso aí é aviação. É frequência de aviação. É que a polícia e o bombeiro daqui estão usando na frequência dele. Não, é 136. É aviação. É que a frequência de aviação, essa frequência, é uma frequência fechada por segurança. Entendeu? Se tiver outras lá, talvez dá para fazer. Viu como é que é a aviação? Viu como é que é a aviação? Bom. Voltando. Deve ter alguém que tem rádio desbloqueada em aviação. Se tiver, eu acho que foi pegadinha. Bom, passamos agora da parte do dia, que são aquelas 4 camadas que nós temos, para a parte da noite, que é quando a camada F1 e F2 elas se juntam e a 250 a 500 quilômetros de altitude se cria a camada F, e aonde os verdadeiros diexistas ficam acordados a madrugada toda, fazendo aqueles contatinhos. Aí, sempre tem um cara e pergunta, tá bom, mas é noite aqui para mim, não é noite para lá, lá não tem camada F, a camada F está só para mim, por que os sinais eu vou começar a escutar? Aí vem aquela história que eu falei da camada D e camada E. Não temos camada D e camada E, nós vamos escutar bem os sinais que estão chegando de lá. Mas eles lá não vão escutar. Às vezes não escutam mesmo. Às vezes não escutam. Normalmente, a gente faz esses contatos de maior dificuldade com os horários deles lá também, em horário de entardecer, ou horário de amanhecer, ou mesmo quando a capa da noite, isso se a capa da noite estiver em cima daquela região, pode tentar que vocês vão conseguir. Claro que se a ionização estiver em condições suficientes para chegar na faixa de frequência que a gente vai utilizar. Aí é o tal da MUF, né? Frequência de trabalho. Certo? Essa camada é a nossa maior amiga, né? Que deixa a gente poder fazer os nossos contatinhos e ficar a madrugada toda acordado, e Dona Maria reclamando. Dona Maria é minha esposa, apesar que ela chama Silvana, viu? Ela não gosta muito, não. Ainda bem que ela não veio hoje. Bom, vocês já sabem, já falei um pouco sobre o Sol, como é que funciona a ionização, né? Não sei se eu fui muito claro com relação a isso, porque senão tem que ser muito técnico também, acaba sendo chato. Já falei sobre as camadas da ionosfera, sobre a ionosfera em si. Agora vamos falar só um pouco sobre esses índices. Esses índices, a maioria dos radioamadores não sabem. E eu vou lhe falar que muitos daqui, antigos, não sabem também. Para que serve esses malditos numerozinhos que o Felipe coloca lá no DXWatch? Né? Todo mundo olha lá em cima, não entende nada. Bom, não é vergonha nenhuma, porque, na verdade, isso é uma informação absolutamente técnica, tá? Que é utilizado praticamente pelos cientistas para fazer os cálculos deles. Ele também não tem a mínima noção, é verdade. Ele copiou do DXFAM. Bom, na verdade, o SSN são o número de manchas solares, certo? O SSN é o número daquelas buraquinhos do Sol, que para a gente é importante, certo? Lembra que eu falei que é importante. Porém, a gente já tem uma informação maior, que é o SFI, que já é a informação do que aquelas buraquinhos no Sol estão trazendo para a gente. É a quantidade de fluxo de energia solar que está chegando nas nossas camadas ionosféricas. Quanto maior o número, melhor. Certo? O índice A, o índice K é um índice eu sempre enrolo, clipteriano, saiu certo? Nunca sai, esse troço é um terrível. São os índices A e K, que eles, na verdade, eles dão uma informação mais direta da propagação imediata de 3 horas e de 24 horas. Sendo que
esses índices dão mais informação de ruído para a gente do que propriamente dita de ionização. Tá? Bom, primeiro vamos falar daí do SSN. Como eu falei, número de manchas solares, quanto maior o indicador, daí maior vai ser a ionização. E a sua variação ela vai de 0 a 200. Eu nunca vi chegar a 200. Já viu, Ivan? Deve ter visto, não? Você não prestava atenção nisso na época, né? Você deve ter visto. Na época de 50, você deve ter visto. Na época de 50, você deve ter visto isso. A SFI, que, na verdade, como eu falei, é um indicador do fluxo solar. Ele é similar aí às manchas solares, o indicador de manchas solares, só que ele mede essa energia chegando em 2,8 MHz, 2.800 MHz, 10,7 centímetros. É uma sondazinha que tem lá, um receptor que fica medindo a quantidade que recebe de energia durante um certo período, certo? A sua variação é de 60 até 300. Quanto maior, melhor. Eu também nunca vi a 300, não, gente. Desculpa da foto, mas é que ontem eu fiquei sem internet, pegou fogo lá em casa. Não em casa não, né? Na verdade, na frente de casa, e queimou toda a minha fiação de telefone, eu fiquei sem internet lá. A internet celular é só para passar uma mensagem, olha lá. Eu tive que pegar um mapinha que tirar, tirei uma foto, botei, ficou meio estranho, mas deu para entender, né? Chegou a informação. O índice A e K, eles medem a atividade da ionosfera, certo? Essa é que é a grande dificuldade desses índices, de se entender esses índices. Eles não medem a ionização, eles medem a atividade. O que a energia está fazendo com a ionosfera em matéria de movimento de ruído de carga, certo? Principalmente aquele lixo que vem, que eu falei logo no início dos flares, de prótons e tal. Eles medem muito isso também, partículas carregadas. Pode ser limpas, pode ser sujas. Ele não faz muita distinção. O importante é a gente saber, esses índices eles vão nos indicar basicamente duas coisas muito importantes. Falando igual a Dilma, muito importante. São as anomalias temporárias, ou seja, a gente pode ter algumas aberturas esporádicas de ES, aberturas também esporádicas de F, ou seja, as aberturas, aquelas maluquices que acontecem na faixa de HF, principalmente, e até mesmo chegando em 6 metros. Isso é muito bem indicado por esses níveis, né? Eles são similares, tá? Eu não vou fazer separação, porque eles praticamente indicam a mesma coisa. A diferença é que o índice K ele indica em menos de 3 horas, e o índice A indica em 24 horas. Então, é só para você ter uma ideia, eles indicam a mesma coisa. E, principalmente, o que é o mais importante para a gente, para a nossa segurança, principalmente dos nossos equipamentos, são as tempestades solares magnéticas. Se nós tivermos uma grande tempestade, podemos queimar nossos equipamentos. Todo mundo sabe disso. Na verdade, pode queimar até a sua televisão. Aconteceu, não me lembro aqui exatamente a data, aconteceu no Canadá, 57, obrigado. 1957 aconteceu uma grande explosão solar, um grande flare, que chegou aqui, uma tempestade severa, e houve um grande blackout na região do Canadá, quase que toda, né? Uma região enorme no Canadá, ficaram sem luz, sem nada, e queimou vários equipamentos. Isso é uma verdade, é um fato. Não é uma coisa que a gente acha que pode acontecer. Então, quando nós temos uma indicação que nós temos, principalmente, tempestade severa, ou seja, os índices passam de 6 e passam de 99, aconselho a desligar os equipamentos, tirar da antena e, preferencialmente, embalar num papel laminado, que às vezes nem isso, só tirar da antena, vai adiantar. Para tirar está, bota numa caixa blindada, uma gaiola de Faraday, o que for. Bom, outra coisa interessante que eu sempre olho, e eu escutei isso, eu passei a fazer isso depois que eu escutei uma palestra, se não me engano, do César, do Yankee Papa, uma palestra, um vídeo, um áudio dele, que ele falou, se tiver mais de 3 o índice K, eu nem ligo o meu rádio. Palavras dele. O que esse índice, ele fica muito barulhento, muito ruidoso. Houve um flare há 2 dias atrás, por isso que esse índice está subindo.
Então, se você está com nível acima de 3, você tem que estar com disposição para ir para o rádio. Você tem que estar com o ouvido pronto para saber que vai estar com ruído, vai estar com barulho. As estações fraquinhas, para chegar, só o Sony, só o Sony que vai para o rádio. Não, a gente faz, não é que você não vai ter condição de fazer rádio, não. Tem condição, entendeu? Só que não espere de tirar estações DX daquele mínimo, aquele DX pequenininho. Vocês não vão conseguir tirar. Entendeu? Não vão conseguir tirar. E vai cansar, é cansativo, é aquele barulho chato de estática, certo? Acho que agora todo mundo já sabe o que são os índices, né? Ou pelo menos próximo. Bom, agora partindo para a parte, ainda nem fizemos o contato, porém eu vou falar das confirmações antes, porque eu dou muito valor, apesar de estar devendo muitos cartões de QSL, diga-se de passagem, eu dou muito valor ao cartão QSL à confirmação. O cartão de QSL, ele é tão importante, acho que eu escrevi isso em algum lugar aí, não me lembro aonde, mas ele é tão importante ou mais importante que o cartão de QSL, que eu digo a confirmação, tá? É mais importante do que o próprio contato. Não adianta eu passar a noite toda acordado, procurando falar com Ilhas Marianas, fiz a Ilhas Marianas, mas não mandei o cartão de confirmação e não recebi a confirmação. Isso não vai valer para nada. Eu vou falar na palestra mais depois do Ivan sobre diplomas. Depois de um certo tempo, você passou um tempão trabalhando, mas não deu muita importância para isso. Quando você fica maduro, lá na frente, escutem o que eu estou falando dos mais novos, principalmente de rádio, quando vocês chegarem lá na frente, eu lembro que o Fábio falou isso numa palestra, um tempão, eu estou com um monte de coisa que eu já fiz e vou ter que fazer de novo. E não tem expedição mais para lá. Então, senhores, deem o valor aos pequenos contatos, não esqueçam de fazer as confirmações. As confirmações são mais difíceis, apesar do LJW estar aí, as confirmações são mais difíceis que o próprio contato. Às vezes a gente faz o contato com o cara e tem cara que não paga, simplesmente não paga. Não gosta. Ele já falou com todo mundo inteiro, não quer pagar mais cartão. Então, a gente tem que correr atrás. Bom, os cartões podem seguir. Muita gente já deve ter escutado, quem não sabe ainda, Burô, né, que é o tal do... Na verdade, é um grande correio que a gente pega, manda para lá, ela manda pelo correio, manda para o Burô da Alemanha, faz a distribuição lá. Isso para o radioamador, entre aspas, sai de graça. Não sai de graça porque as associações pagam isso. Né? Quem não sabe, a Liga, agora que está em São Paulo, o Burô da Labre de Brasília, da Labre Brasil, está em São Paulo, e ela que está fazendo esse trabalho para os radioamadores. Certo? Isso tem um custo. É interessante, quem faz muito DX, quem faz muito contato, quando mandar seu pacote com 1000 cartões para lá, não esqueça de dar uma colaborada, porque pelo menos para ajudar para que a Liga possa também sobreviver, afinal de contas, nada sai de graça. Parece que é de graça, mas não é de graça, tem custo de envio normal. Bom, isso é feito pelas Labs, pelas associações de cada país, e a gente pode mandar na via direta também, certo? Essas eu estou falando de confirmações físicas, tá? Essa via direta, você pegar o cartão, botar no envelope e mandar para o cara lá. Pronto. Em alguns casos, a estação tem um manager. A maioria dos DXs sabe o que é manager. Quem não sabe o que é manager, é uma estação, ou melhor, uma pessoa física, um radioamador, ou não, que faz a gerência dos cartões de QSL de determinadas e outras estações que têm muito fluxo de contato. Por exemplo, o manager da DPR1T, quem é o Felipe agora? Para variar, a gente está fazendo coisa lá com o russo. A carioca é uma raça danada, né? A gente tem o russo lá que está fazendo, que ele não está lembrando agora, o russo que vai fazer toda a parte de manager. O que ele faz? A gente manda o log para ele, certo? Ele recebe todos os cartões, ele paga todos os cartões, alguns cobram por isso, outros simplesmente aproveitam a contribuição, que eu vou falar mais à frente aqui, que é de bom tom, que quem quer uma confirmação manda um dólarzinho para fazer essa... Estou até falando aqui, na verdade. Para fazer o auxílio do retorno desse cartão que você tanto quer. Volto a falar, a confirmação é muito difícil. Aqui está $1 só, mas não é $1 que vai mandar, não. Tá? A única moeda que eu achei foi de $1. Hoje em dia, no mínimo, $2. É de bom tom que os senhores mandem esses $2. Se vocês querem a confirmação, paguem por ela. Vocês não estão dando dinheiro para o cara, presta atenção.
você está pagando a postagem de retorno. Manda o envelope selado, carimbado, com tudo certinho, para que ele não erre, como eu falei. Confirmação é a parte mais difícil. A gente tem que minimizar os erros. Certo? Como eu estou falando desde o início, via de regra, quanto mais difícil o DX, mais difícil é você conseguir a sua confirmação. Isso vem sendo quebrado. Certo? Quem já está usando LOTW, isso vem sendo quebrado. LOTW, eu acho que é o próximo, se eu não me engano. Ah, não, deixa eu falar disso aqui antes do LOTW. Eu achei que eu já entrava no LOTW. Isso aqui é o que tem que ter no cartão de QSL, efetivamente, para valer o contato ser validado. Os programas de DX, os programas de diploma, de awards, que a gente está, na verdade, estamos falando de fazer os contatos, tal, DX, tudo, a ideia final é fazer conseguir um DXCC, ou seja, um diploma. Vocês têm que ter essas confirmações. Indicativo da estação, o dia, hora, o dia, mês, ano, o horário UTC, a frequência que você falou, fez o contato, não precisa a frequência exata, pode ser somente a banda, o modo e o sinal. E a assinatura do DX lá, da pessoa que fez o contato com você. Se não tiver isso tudo, não tiver assinatura, não vale, principalmente 160 metros. Não vale. Certo? Se tiver qualquer campo desse rasurado, não vale. Então, tem que ficar atentos a isso. Vou ser mais rápido, porque eu estou sendo muito lento. Bom, aí entrou o LOTW. LOTW é um programa que começou em 2002, se eu não me engano. 2002. Final de 2002 ou final de 2001, mas próximo a 2002, aonde que nada mais, nada menos que os radioamadores fazem o seu logbook eletrônico, junta aquilo tudo, todos aqueles contatos, a relação de todos os contatos que você fez e manda para um servidor na internet, que é o servidor do LOTW. Esse servidor cruza os dados, por exemplo, eu falei com o Ricardo, PYPL, esse dia inclusive bateu no teu lá. PYPL. Ele falou comigo na determinada frequência, em 40 metros, às 12 horas de ontem. Eu mando para lá essa informação, ele manda para lá essa informação, automaticamente acreditado para mim e acreditado para ele o contato com o Brasil em 40 metros. Certo? Vai ser bem rápido. Esse é um sistema eletrônico de verificação dos dados. Ou seja, a coisa evoluiu, não precisa mandar os $2, ficou muito mais barato, certo? Pena que, infelizmente, a coisa não está, principalmente para as grandes expedições, para quem tem muito fluxo de QSL, que não são figurinhas, eles não estão aderindo diretamente a isso. Às vezes você tem que esperar um pouco mais para a confirmação, ou mesmo até fazer um OQSL, né, uma requisição de QSL online, para que eles façam o carregamento aí. Isso, na verdade, você tem que entender, é o custo da expedição. Tem expedição que custa $100 mil. Entendeu? Alguém tem que pagar isso. Quem é que tem que pagar isso? Somos nós mesmos. Nós estamos querendo que a estação esteja lá, ativa. O cara está lá, às vezes, pagando free fome, às vezes não, às vezes está num hotel maravilhoso, mas às vezes está pagando free fome lá, entendeu? Vocês passaram recentemente lá naquele farol lá, né? Pô, são situações que os caras estão lá, pô. Então, se dispor a sair da sua casa para ir lá. Então, alguém tem que pagar isso. E eu me voluntario, né, não só a pagar o LOTW, como também dar contribuição lá. Isso é bom a gente criar essa cultura. O Brasil tem pouco essa cultura de fazer uma doação para as expedições. Bom, isso aí é uma cara do LOTW, na verdade, já com o programa do DXCC solicitado, né? Ali tem as minhas confirmações de DXCC. Isso aí não lembro nem de quando foi. Não é de recente isso. Foi uma imagem que estava no computador que eu aproveitei. Essas datas aqui são as datas do QSO, certo? Isso. Então, as datas do QSO e a data da confirmação ela está aqui de acordo em ordem cronológica. Isso aí você programa lá dentro, é simples, você faz um registro, entrou lá, você vai ter tudo à sua disposição. O site Fala. Pode falar. Boa pergunta, né? Eu adoro essa pergunta, principalmente que até eu não sei responder, eu adoro ela. Não, na verdade é o seguinte, o que está com vistozinho ali, é que ele já está apto para acreditar. Aqueles outros ali eu já tenho acreditado, que eu já fiz uma aplicação.
Entendeu? Eu já... Deixa eu ver se aqui a outra dá para ver isso. Esse não é meu, não. Então, esse é do DXCC, esse não é meu também, não. Esse é uma outra imagem que estava numa palestra que eu reboquei ontem para botar aqui. Se você já tem, aqui são, o cara só trabalhou, certo? Ele só marcou, só fez aquele cheque lá. Aí ela passa depois para aplicar, que você pagou. Depois que você aplicou, ela vai para você já está ali creditado, que é o awarded. Aquele checkzinho é depois que você já fez a aplicação. Entendeu? Aliás, que ele já... Não, minto, desculpa. Ele já está pronto para você fazer a aplicação. Não fez, você não pagou, está pronto para fazer a aplicação. O quadradinho é se você quiser mudar. Você tem aquela segunda estação ali que você acha que é mais interessante para você. Você marca aquela e tira a outra. Entendeu? Aqui dali é individual. Tá? Isso aí é aquele contato que o pessoal vai usar para gerar o diploma. Isso. Do diploma eu vou falar mais na frente. O que acontece? Isso aí, o DX, para que serve o raio do DX? O que nos excita a fazer DX? Eu vou falar logo à frente aí. Nós temos que ter objetivos, né? Objetivos. Esses diplomas, esses programas de confirmação, eles otimizam as nossas confirmações para que a gente possa atingir nossos objetivos, certo? Bom, isso é só as caras que eu estou dando do LLTW, vocês saberem que o programa existe. Aqui, no caso, é do DXCC, certo? Aqui, antes de aplicar, na verdade, aqui é já aplicado. 233 também não é meu isso aqui, tá, gente? O meu, eu estou com 200 aqui. 200 e 250. Bom. Então, nós já temos aí uma noção exata do que é que tem que fazer para quando a gente entrar na banda. Quando entrar, como entrar, por que entrar, as informações do que a gente precisa para fazer um bom DX. Agora eu vou passar daqui algumas dicas. Essas dicas são pequenas, simples, que podem até outras pessoas terem dicas até melhores que a minha. Mas eu peguei de várias pessoas, compilei algumas e algumas de experiência particular. Dica número 1, informação. O mundo hoje é um mundo conectado de informação rápida. Nós temos isso tudo à disposição, certo? Então, nós temos que conhecer o que a gente está querendo, os objetivos. No caso, se eu estou querendo um diploma do DXCC, que é esse tubo que está aqui, um diploma do DXCC, eu vou ter que conhecer a regra do DXCC. Se eu quero o WAC, o WAC é um outro programa de diploma, eu tenho que conhecer o WAC. E assim vai. Certo? Depois, mantenha-se informado sobre as expedições programadas. Existem as expedições, existe um boletim DX, existe o DX World, existe a lista o boletim da RRL, que sai, como eu falei, toda semana. Existem vários sites, NG3K, que bota as informações. Existe muita informação na internet, gente. Então, basta a gente ter essas informações. Muito importante, pouca gente usa, programa de propagação. Certo? A gente podendo prever qual é o melhor momento para se fazer uma estação, aquele é o momento que você vai se dedicar ao rádio. Entendeu? Você otimiza o teu tempo. O VoaCap Online, hoje em dia, é muito fácil de mexer. O VoaCap é um programa de propagação consagrado, profissional. Ele tem um índice de acerto muito grande. E disponibilizaram o VoaCap Online. Certo? O VoaCap Online, você não precisa praticamente fazer toda aquela inserção de dados que você fazia antigamente. Agora você chega lá, claro que ele não tem a mesma accuracy, a mesma índice de acerto do programa, mas ele ajuda e muito, e funciona. Tenho usado frequentemente para descobrir os meus horários, principalmente de long pass, porque, não sei, quem não conhece a minha casa lá, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, devido a bloqueio na parte do Pacífico. Eu não falo com Pacífico nenhum pelo caminho normal. Eu só falo com o Pacífico por cima da Europa, ou por cima da África. Isso é muito mais difícil. Se eu não entrar no horário de long pass, eu não faço. Não adianta. Já várias estações, a maioria delas eu não fiz. O Lineu sabe muito bem disso, nós brigamos muito em CRMET por causa disso, né? Bom, então o VoaCap tem me ajudado muito nisso. Tá? Os clusters.
Eu vou recomendar o melhor cluster do Brasil. Vou ganhar quanto com isso? Quanto é o merchan? O melhor cluster do mundo, falei do Brasil. Na verdade, ele está listado entre os cinco maiores do mundo, numa matéria recente, né? Que é o DXWatch. Porém, apesar dele ser feio, o dono dele ser horroroso, que é o Felipe, por quem não conhece, Felipe YNB, que está ali atrás, ó, senhores, tem muito pouca gente que sabe que o DXWatch é uma obra daquela cabeça pensante ali, certo? Ele já fez algumas obras para nós. Ele não gosta que fale isso, não, fica até chateado, mas ele fez algumas obras para o radioamadorismo que as pessoas não sabem. Uma delas são duas que estão aqui. O DXWatch, que é um excelente, tem vários filtros, você filtra a estação que você quer falar, o local onde você quer falar, a banda que você quiser. Você bota alerta, bota informação, basta mexer. Tem outros também, não vou citar aqui, exceto o DX-Fan, que eu faço questão de citar, só para o Felipe ficar chateado, que é o concorrente direto dele. E a RBN. A RBN também, o Felipe participou junto com um grupo de desenvolvedores. A RBN nada mais, nada menos que o conceito, né, de rede de beacons reverso. O que é? São equipamentos que estão ligados ao redor do mundo, certo? Uma estação automática que escuta o sinal em telegrafia, decodifica e bota para o ar, para a rede de cluster, né, para a rede de, melhor dizendo, para a rede de beacon reverso. Aqui ela está ativa naquele horário e mais ou menos com a quantidade de sinal. O Felipe está com um montado aqui, um beacon reverso montado aqui, e normalmente, toda vez que o beacon reverso dele entra no ar lá, dizendo que está escutando uma estação, opa, eu vou lá e faço a estação. Olha que moleza. Entendeu? É claro que tem muita gente que tem que tomar cuidado, que o beacon reverso ele espota muita coisa errada, mas muita coisa errada. Então, chegam lá, escute, bote o ouvidinho, aí é em CW, para quem não conhece, treina um pouquinho, é em CW, você escuta, confirma que é a estação, pronto, aí você pode tentar fazer o contato. Tá? Mas é uma baita ferramenta, esse aqui é uma baita ferramenta. A RBN ainda vai ser, na minha opinião, uma das melhores ferramentas de medida de propagação online, em muito breve. Eu acho que vai superar até os programas de propagação, que ainda estão um pouco mais à frente. Oi. Sim, isso. Está usando o VACAP. Está usando o VACAP online, exatamente. Eles dão o site deles lá. Yankee J fez isso também, J0, né? Aí você bota lá, aí ele já te dá qual está sendo o melhor horário. O Clube Log faz isso também. As estações do Brasil que já fizeram, você clica lá, ele já te diz os horários que, por banda, quem é que fez o que, aonde. Você já tem uma ideia, a hora que tu vai chegar por lá. Bom, a segunda dica, muito importante, atividade. Nada, absolutamente nada, supera a atividade. O que é atividade? É estarmos ativos, estarmos na banda, estarmos operando. Não importa o tamanho da sua estação, não importa a sua dedicação, não importa a sua qualidade operacional, não importa a sua escuta qualificada, não importa a sua informação qualificada se você não tiver com o rádio ligado, se você não tiver na banda, se não tiver com atividade. A atividade ela vai te gerar, em muito pouco tempo, um treinamento para você conhecer banda, para você saber onde você pega a informação, para você ter uma melhor escuta. Escutando todo dia, você escuta melhor. A gente chama de mineiro da frequência, né? Ou mineirinho da frequência. Aquele cara que senta lá no cantinho, aquele mineirinho, igual assim, o 4TJ ali, senta lá no cantinho, está comendo assim aquele coisinha assim, olha para o teu. Mas bota para dentro o fulano de tal, bota para dentro os meninos, porque vai chover. Pô, mas está tudo céu azul, dali a 5 minutos chove. O mineirinho da frequência é o cara que está ativo todo dia. Ele sabe pelo ruído da banda, pelo barulho que faz diferente, pela explosão, ele sabe que vai abrir a banda para determinada região. Não tem como explicar. Isso é feeling. Só aprende fazendo. Não tem como ensinar. Certo? Com isso você aumenta a sua eficiência. Para falar de eficiência, a gente precisa desses quesitos aqui. Certo?
que é uma informação qualificada, uma escuta qualificada, uma qualidade operacional boa. Tudo isso a gente desenvolve com atividade, certo? Persistência, paciência e dedicação, você cria HBC, não é isso? HBC? Hora, bunda, cadeira. Tempo que você fica operando. Eu falo isso com o pessoal lá na PRT direto. Você só aprende o tempo que você senta aqui, fica mexendo nesse VFO e falando. Não adianta, não tem como ensinar. E a qualidade da tua estação. A qualidade da estação, eu arrisco a dizer que é o que menos influencia nisso tudo aí. Tem estações impressionantes com dipolo na janela. Está o Alex lá fazendo, Alex PY2SEX, tá, DL1NX agora, está na Alemanha, fazendo contato em 10 metros com antena dentro do telhado. Por quê? Ele tem atividade, simples, atividade. Atividade, nada mais diferente que atividade. Terceira dica, metas. Não adianta, se você tiver, querer fazer DX por fazer DX. Ah, vou me divertir no fazer DX. É ótimo, muito bom, está ótimo. Foque em alguma coisa. Não importa em quê. Ah, eu não quero ser DXCC, não, isso não me interessa. Não interessa hoje. Daqui a 10 anos, seu pensamento vai ser outro. Aí o tempo passou. Vocês vão ver isso na palestra mais para frente, que eu vou falar sobre diplomas. Então, você foca, faz assim, eu quero fazer 100 países no ano de 2014, 150 países no ano de 2014. Pronto, é o teu foco, não importa, você vai fazer aquilo dali. Mas façam até o final. Façam os 150, confirmem os 150. Não só façam os 150. Não esqueçam de confirmar. Eu coloquei o Marathon ali, que a minha experiência pessoal, eu acredito que tem muitos aqui que estavam participando aí do Marathon, ele me deu um plus de operacional enorme. Por a gente ser competitivo por natureza, o DX Marathon é um programa que o Grupo Araucária desenvolveu, e hoje em dia a gente ajuda, faz junto com o Grupo Araucária, um programa de premiação paralela ao programa Marathon da revista CQ, que nada mais, nada menos que premia o cara que está mais ativo durante aquele ano. Quantos mais contatos ele fez naquele ano. Eu poderia ter colocado aqui, agora que me veio a cabeça, mas, para ter uma ideia, em 2012 eu comecei a fazer o Marathon. Eu fiz, até 2012, eu fazia uma média de 500 a 600 contatos, sem contar os concursos, tá? 500 a 600 contatos DX por ano. Em 2012 eu fiz o Marathon, eu já pulei para 2.700. Só porque eu estava animado de fazer aqueles contatos para ter um score lá, me aparecer o meu nome lá no final. Só por isso, mais nada. Só para brigar com o Lineu. Né? E assim, eu também, por incrível que pareça, que foi por isso. Né? Em 2013, eu fiz 246 países. Só no ano de 2013, eu tive 246 países, feito num ano. Coisa que eu não tinha feito em todo o meu tempo de rádio amador. Por causa do programinha do Marathon. Por causa dessa competição. Ele, nada mais, nada menos que incentiva, é um foco, é uma meta. Isso é que a gente tem que ter. Eu criei uma meta que eu não tinha. Dentro dessa meta, eu vi que realmente eu estava negligenciando. Eu todo dia chegava em casa, nesse ano de 2013 principalmente, todo dia eu chegava em casa, eu fiz 9.780 contatos em 2013. Todo dia eu chegava em casa, ficava meia horinha, não mais que isso, meia hora, ou logo que eu chegava na Greyline, ou então e antes de dormir, eu sempre fazia meia horinha, e ficava ligado no cluster, ficava ligado na propagação, nas expedições, tudo isso. Aprendi tudo isso por causa do Marathon, verdade que seja dita. Contestes. Contestes é um bom foco também, porque para quem não tem muito tempo durante a semana, pegar um conteste, não precisa fazer o conteste para ganhar, senhores. Conteste é um dia de grande atividade. Como atividade é a nossa intenção, melhor dia de se entrar em atividade é o dia que tem atividade, é o conteste. Então, você entra lá, faz 10, 20, 30, 50, 100 contatos, não importa. Você faz os países só que te interessa, não importa. Só não esqueça de enviar o log, por favor. Isso é simples, também não tem mistério nenhum. O próprio programa faz isso tudo. Não vou me ater a esses problemas, essas situações agora, porque vai fugir do foco da palestra. Mas existe DX, de hoje até amanhã às 6 horas, vocês podem me procurar, que eu dou todo esse tipo de informação direto de programa, de software para usar, sem problema nenhum. Certo?
Manter um arquivo atualizado de seus scores, países, trabalhados, modo e banda. O Carlos Henrique falou antes, mostrou aqui o HRD, o RAM Rede Deluxe, e ele faz isso tudo para você. Não só HRD, como Logair, como todos os programas de log, faz isso tudo para você. Hoje em dia é muito fácil fazer DX. Você pega o programinha, bota na máquina, faz os contatos, logou, tá, não sei o que, depois você vai lá, solta os teus filtros, beleza, você já tem tudo isso aqui. Antigamente era tudo na mão. Não é, Ivan? Antigamente era tudo na mão. Eu já sou do mundo moderno, né? Quanto à estação, dicas que eu posso falar da estação. Se eu não tenho isso aqui na minha mão, se eu só tenho isso aqui na minha mão, isso aqui não é uma DX V4 RR, tá? Não é, mas poderia ser. Se eu não tenho isso aqui, eu tenho aquilo na minha mão, eu tenho as minhas metas daqui, eu tenho as minhas condições de fazer o que eu posso fazer aqui, e eu tenho as minhas condições que eu posso fazer aqui. Agora digo, Felipe é um exemplo clássico esse ano. Ele tem uma estação desse tamanho, ele não deve ter feito mais contatos do que quem tem estação desse tamanho. Por quê? No momento ele está sem a atividade que ele normalmente tem, por problemas de trabalho. Certo? Problemas de João também. Mas por que disso? Isso, na verdade, é o teu dia a dia. Você tem que, o radioamadorismo ainda é um hobby, gente. Não vai mudar nada disso. Ainda é um hobby. Por mais que a gente seja apaixonado, é um hobby. E não me dá dinheiro, normalmente. Me dá dinheiro para alguns, mas para mim não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Só tira dinheiro, certo? Então, eu posso fazer, é clássico, eu posso fazer mais entidades com esse cara aqui do que com esse monte de gente aqui. Não adianta eu ter uma árvore de Natal dessa se eu não estiver ativo. Então, na minha estação, se eu tenho uma estação menor, principalmente eu tenho que otimizar mais ela ainda. Otimizar bastante. E dentro dessa otimização, eu falo, prestar muita atenção nas antenas, se não conseguir botar, preferencialmente ter de antenas direcionais. É uma necessidade, mas não é determinante. Não quer dizer que eu tenha que ter isso. Se eu não tenho antenas direcionais, eu tenho que ter antenas de ângulo baixo. Se eu tenho antenas direcionais, também. O principal, é muita diferença que faz, a grande diferença para um contato a longa distância, não é a antena em si, e sim o ângulo de radiação dela. Pouca gente sabe disso. Por isso você escuta lá no Pacífico aquelas estações que estão fazendo expedição com uma antena vertical de 1/4 de onda, chegando, arrebentando aqui. Pô, como é que pode? Eles estão com uma condição perfeita. Uma antena vertical, nós fizemos isso lá em Trindade, uma antena vertical na beira da praia. Ela vai ter um ângulo de baixíssima, o menor ângulo de radiação possível. E chega mesmo, nós fizemos DX em 80 metros, 2009, que estava no zero, do nulo do céu, estava com 0 de manchas solares. Foi o balão. O balão subiu a propagação. O que vocês observam aqui? Vamos dizer que isso aqui é a camada F, tá? Vocês observam que quanto maior o ângulo de radiação, o meu salto vai ser mais curto. Isso é trigonometria, certo? Se eu entro com 30 graus aqui, se for um triângulo equilátero, ele vai ter 30 graus aqui. Eu só vou escutar estações com essa angulação, não tem jeito. Ah, não, vou escutar outra, claro, vou escutar outra que vai fazer um segundo salto. Vou chegar no mesmo lugar. O que acontece toda vez que a estação vai subir, que o sinal vai subir, vai descer, vai subir, vai descer? Vai atenuar. E uma atenuação enorme. Então, se eu tenho uma antena com 30 graus, que é mais ou menos o que tem aqui, ela vai chegar naquela posição, lá vai, mas vai chegar com um sinalzinho, se tiver potência para chegar. Enquanto que, passando para um ângulo baixo, você vai fazer uma reflexão só, puff, bater direto na estação DX. Não tem erro. Não tem erro. Antena vertical, na beira da praia, é melhor que qualquer antena direcional, em qualquer lugar do mundo. A não ser que a gente faça um jeitinho, né? Tem um jeitinho também, mas o jeitinho a gente não vai falar agora, porque isso é mais para outra história. Bom, então são 2 dicas já. Vou falar rapidamente desse aqui. Cabos, conectores e estação mais limpa possível. Não é limpeza de ficar passando vassoura, não, gente. É limpeza de material na tua linha de transmissão. Cabo, conector.
e medidorzinho, medidor de estacionária, medidor de potência, acopladora, né? Se puder, tira tudo e joga fora. Deixa só guardado lá do lado, ou então vende para o Lineu. Entendeu, né, Lineu? Fala com o Lineu, que o Lineu está aí. Isso tudo dá muita perda, senhores. Cada conexão dessa são 0,2, certo, Ivan? Cada conexão dessa, um conector normal, conector normal, se for um conector bom, cada conexão que você faz lá, um cabinho num conector, são 0,2 dB. Eu vou fazer uma conta aqui rapidinho, não vou botar o acoplador no meio, vou só fazer dos conectores. Se eu tenho um watímetro, um acoplador, um watímetro, um linear, não, tira o linear, né, porque o linear vai ficar, não vai adiantar nada. Tira o linear da história. Um acoplador e a saída de antena, eu tenho aqui 0,2, 0,2, 0,4. Isso fora o incremento de perda por causa de estacionária, tá? 0,2 com mais 0,2, 0,8. 0,2 com mais um cabo saindo lá, 1 dB. Para eu conseguir 1 dB, não estou nem falando da antena tuner. Só de passar, não, é chave de antena, mas está mais de 2 dB, chave de antena. Só de eu passar nesse circuito aqui, eu já perdi 1 dB,4. Isso sem contar as perdas dos equipamentos. Pode botar 2 dB fácil. Para tu conseguir 2 dB, senhores, conseguir 2 dB numa antena, é uma dificuldade que vocês não têm ideia, principalmente se for numa banda baixa. A minha antena que está lá, que eu gastei, não vou falar quanto que eu gastei, não interessa, mas o que eu gastei uma dinheirama danada para botar aquela torre, botar aquela antena de 40 metros que o Anderson me ajudou lá a fazer, aquela antena me dá 4 dB e meio. Se eu botar isso tudo, eu perco 2 dB, eu sou maluco. Eu sou louco. Não quer dizer que não tenha que ter, mas você tem que usar isso inteligentemente. Se você vai botar tudo isso antes, quer botar, tudo bem, bote. Bota o linear depois, mas lembre-se que a recepção sua está perdendo. Então você vira jacaré, fala com todo mundo, e você não escuta ninguém, então tudo bem. Então, mais limpa possível. Se você não precisa de chave de antena, tira a chave de antena, senhor. Para que uma chave de antena lá só para ficar? Eu tenho a chave de antena. Se o meu antena está certinha, que é o principal, para que acoplador? Não tem sentido. Para que acoplador? Certo? Isso aqui é mais sentido, isso que eu estou falando é mais sentido na recepção, senhores. Na recepção. Certo? Potência resolve tudo, ou quase tudo. Não resolve a recepção. Certo? Junta isso ao ruído, acabou a sua recepção. Ah, porra, mas eu moro no centro da cidade, eu tenho ruído. Cara, o PY2 XB mora no centro da cidade, lá, uma cidade satélite de São Paulo, no meio da cidade, e não tem ruído nenhum. Por quê? Ele caçou todos. Simples assim. Vou dar uma corridinha, porque eu estou estourando meu horário, para variar. PCs periféricos têm que estar sempre otimizados. O que é isso? Está tudo pronto, o mais limpo também possível dentro dele. Preferencialmente o PC da estação tem que ser o PC da estação, não é um computador que você vai lá de vez em quando usar. Ou então você usa em paralelo algumas coisas. O ideal é que você tenha um para isso, com todos os softwares que vão te dar assessoria para isso. Lineares, se você usar transistorizados, você tem que, preferencialmente, fazer ele já com banda de decoder, tudo prontinho, ou seja, o rádio vai comandar o teu linear para você ganhar tempo. Os lineares valvulados, nunca esquecer de fazer seu mapa de sintonia. O que eu estou falando disso aqui? Principalmente daqui para baixo. Aliás, daqui para baixo. Isso tudo aqui você vai ganhar 5 minutos. 5 minutos, não mais do que isso. 5 minutos é suficiente para você perder um contato. E nunca mais ver aquela estação na vida. Nunca mais. No concurso, no dia a dia mesmo, cara, no dia a dia. Porque você até chegar lá, sair lá da tua casa, no caso, o meu chácara é fora, então puxa para a estação, ligar tudo. Ih, caraca, eu tenho que sintonizar. Até sintonizar, você perdeu os teus 5 minutos. Eu já fiz o contato lá, porque já está tudo pronto. Certo? Se você não tem nada disso aqui, pode se manter ativo, compartilhando uma estação com um colega, ajudando ele na manutenção, usando a estação, e assim vai. Isso é muito comum lá fora, tá? Aqui a gente não tem muito essa cabeça. Eu vou ter que correr, então vou dar só os pontos principais aqui.
Aqui é o contato propriamente dito. Operação simplex. O que é a operação simplex? A estação fala e recebe na mesma frequência. Qual é o grande bizu de você estar escutando uma estação? Para começar, você tem que descobrir se ela está simplex. Ponto. Qualquer DX que você for fazer, você tem que escutar a frequência, escutar o cara lá e escutar o modus operandi da estação. O que é modus operandi? O que ela está fazendo? Se ela está escutando na frequência, escutando em outra, transmitindo uma frequência, escutando em outra, se ela está falando com as pessoas, atendendo naquela mesma frequência. Senão não adianta, senão é papo de maluco. Se eu começar a chamar em cima da frequência que a estação não está escutando, eu só vou atrapalhar todo mundo. Então eu descobri que ela está simplex, beleza. Tem que escutar, como eu falei ali, fundamental, identificar o posicionamento de antena, otimizei minha estação toda, sintonizei rádio, antena, aqueles 5 minutos ali eu já ganhei, está tudo pronto. Beleza, vou fazer a estação. Essa é a grande dica para a operação simplex. Existe uma parte que chama-se período morto. Eu uso até um outro termo aqui, espaços mortos. O que é esse espaço morto? A estação DX está lá chamando. CQ, Yankee, Juliette, Zero Tango. Tum, quando ela solta, vem aquele mundo de gente, aquele monte de americano com antenas daquele tamanho ali. Aí ela vai baixando, vai baixando. Quem já fez expedição do outro lado sabe como é que funciona. Vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Daqui a pouco ela sobe de novo. Esse é o período morto. Esse é o ponto que você tem que descobrir para você tentar o contato. Não é fácil, só aprende com HBC e com atividade. Esse é o grande ponto, certo? Se a estação estiver chamando outro lugar, esquece, não tente, porque você só vai atrapalhar, até porque isso aí não é muito ético, né? Bom, as figurinhas, que é um ponto importante, operam sempre, normalmente, em split. Esses splits que estão aí são de SSB. O de CW, normalmente, é 1 a 5 acima. Uma parte importante aqui, para a gente colocar rapidamente, o que você tem que fazer numa estação split? Identificar qual é o split. Identificar qual é o modus operandi dela. Ver se a estação não está chamando para determinada região. Se ela estiver chamando para determinada região, mesmo caso do simplex, não adianta entrar. Certo? Se ela está chamando por números, você vai entrar com PY1, não vai entrar na hora que ele chamar a estação 9. Não vai entrar quando o cara está chamando Ásia. Não adianta. Não adianta que você só vai perder tempo e atrapalhar o DX, vai ficar chateado com você. E, às vezes, te responde e não te bota no log. Chama-se blacklist. Simplesmente você não entra no log. Acabou. Então, obedeçam a estação. Obedeçam rigidamente, olha a última linha ali, as orientações que a estação está fazendo. Bom, aí você identificou o split, já sabe que ele está fazendo 30 acima. Esse cara aí, que é um dos grandes expedicionários ativos, ele tem um modus operandi que a grande maioria faz, certo? Ele pede split de 5 a 15. E o que ele vai fazendo? Ele começa de 5 e vai subindo, até 15. Quando ele chega em 15, ele vem descendo, até 5. O que você tem que fazer? O cara foi atendido em 5 e ele acabou de chamar, ele está subindo, ele chamou em 5, você sobe um pouquinho a frequência e chama do lado dele, meio kHz, assim que ele terminar o QSO, gente, não vai chamar em cima. Provavelmente você vai ser o próximo. Se não conseguiu, ele passou direto por você, vai de novo. E assim vai, até você fazer o DX. Isso é uma arte. Certo? Se estiver descendo, a mesma coisa. Tem um outro modus operandi, que também é muito comum, é do cara pular de frequência fixa em frequência fixa. Ele fala up de 5 a 15, por exemplo. Só que ele vai pulando de 3 em 3 ou de 1 em 1. Você tem que identificar isso. Como você identifica isso? Escutando. Daí porque os rádios têm 2 VFOs, viu? Não? Então, você tem que identificar tudo isso. Você tem que escutar a parte principal do DX. Você perde tempo escutando para depois matar de uma vez só, ou 2. Entendeu? Eu demorei um pouco a aprender isso, achei que era tudo força bruta. Depois eu descobri que a força bruta atrapalha mais do que ajuda. Você tem que, na verdade, identificar o que ele está fazendo. Hoje em dia, dificilmente uma estação que me chega acima de S5, eu não faço ela na primeira ou na segunda chamada. Dificilmente. Porque eu não vou ficar chamando. Eu só vou chamar na hora que eu tenho certeza que ele vai me escutar. É perda de tempo, energia, tumultua o PyLab. Certo? Então, vocês identificam qual é o modus operandi deles, puf, tiro único, tiro de sniper. Outros preferem frequências aleatórias, esse é o mais difícil.
Esse é o tipo de expedição mais difícil. E, normalmente, é o cara mais fraco operacionalmente. Que ele simplesmente, o PyLab enche, ele vai rodando para fora do PyLab. Aí é difícil você achar esse cara. Qual é a técnica? Você procura o cara que respondeu ele. O cara respondeu, ó, eu estou chamando aqui, eu sou a estação DX. O Ricardo entrou, vamos dizer, 14.005, eu estou chamando 5 a 10. Ricardo entrou em 14.006, eu rodando VF, o Luiz lá está escutando, escutou o Ricardo falando comigo em 006. Eu, imediatamente, quando ele terminar o QSO, eu chamo. Imediatamente. Terminou o QSO, o Ricardo terminou, 73, TU, sei lá, o que ele falar por final, acabou. Eu entro em cima. Isso, ele vai te responder. Seguramente, se você chegar forte, ele te responde. Isso aqui é um básico de um QSO, um exemplo, né? O que eu quero mostrar com isso aqui? O QSO de DX é isso aqui, mas nada além disso aqui, senhores. Isso aqui já é muito. Certo? Mas é isso aqui, ó. É o que vocês precisam saber. Para fazer DX em SSB, CW, modos digitais, é isso aqui. Basicamente, a estação CQPI, a estação DX está fazendo CQ. CQPI 0 Sugar Up 5, QRZ, eu respondo lá, de acordo com todos aqueles padrões que eu falei antes. Papa Yankee 1, Zulu Victor, importantíssimos, senhores. Alfabeto fonético internacional, perfeito, completo, sem nenhuma invenção. Certo? Cabe algumas invenções por experiência, quando vocês aprenderem que o americano gosta de falar Flórida em vez de Foxtrot, entendeu? Essa você vai aprendendo. Se você vê com o operador americano, opa. O japonês não fala Juliet, só fala Japão, até porque não consegue falar Juliet, ele só fala Japão. Essas coisas você tem que entender. Aí o cara me respondeu, isso aqui vai fazer com que a estação que está fazendo o DX, a PI 0 Sugar, ela pegue o indicativo completo, ela vai me voltar completo. Ou, pelo menos, ela pegou parte do indicativo que dá para me identificar. Se eu falar só Papa Yankee, e a estação voltar para Y0 Sugar, voltar para Papa Yankee, vai voltar o auditório inteiro. Você entendeu? Ele não vai voltar para Papa Yankee. Eu não volto. Se eu estiver lá no DX, se eu estiver na expedição, eu não volto para a estação que não fala o indicativo inteiro. Eu me dou o direito de não voltar. E todos, a maioria, fazem isso também. Certo? Ele respondeu o meu indicativo completo, voltando para mim, Papa Yankee 1, Zulu Victor, 59, certo? 59. Eu só dou para ele, não falo o meu indicativo de novo, não falo nada de novo, está certo. Se eu falar meu indicativo de novo, eu só vou causar confusão na estação DX. E ele pegou o indicativo certo, eu falei o indicativo de novo, deu uma QSBzinha, o sinal sumiu e voltou, ele viu que eu falei o indicativo de novo, ele vai achar que está errado, o que ele pegou. Eu vou atrapalhar tudo de novo, e se bobear eu perco o contato, porque eu não consigo mais fazer o QSO. Ele pegou, você tem certeza que ele pegou certo o indicativo? 59, 59, thanks, puf, acabou. Deixa o pessoal lá se virar fazer o QSO dele. Quando se trabalha DX, que faz QSO em DX, é mais curto possível. Existe um outro tipo de DX, que é o DX para bater papo. Mas isso o cara tem que dominar a língua, entendeu? Tem que saber realmente dominar o inglês, realmente dominar o espanhol, o francês, a língua que ele quiser fazer, ou português, e ele vai fazer o contato dele maior, mais detalhado, para saber como é que funciona, fazer uma troca de informação. Mas o que é válido é só aquilo dali, senhores. Não precisa correr daqui dali. É interessante, importante, que nós façamos, após o contato efetuado, para que os nossos pares que estão na nossa região saibam, a gente exporta o DX indicando aonde é algum detalhezinho importante para o contato. Por exemplo, eu já percebi, vocês devem ter visto, quem já vê meus spots, vê que normalmente eu exporto dizendo que eu fiz o contato, não que o cara está lá. Eu boto um TU. TU é sinal que eu fiz o contato. Estou agradecendo o contato. Para as pessoas, o pessoal do Rio, principalmente, o pessoal da região sudeste, saber que está fazendo. Eu estou conseguindo fazer o contato, para ele continuar motivado de fazer. Se tem split, se tem, o cara está atendendo a 1 acima, eu consegui fazer o contato 1 acima, eu boto lá, up 1. Ou seja, eu fiz 1 acima. TU up 1.
Por quê? Ele já sabe que eu fiz um acima. Se ele chega lá para escutar, ele já ganhou tempo. O tempo todo que eu passei escutando, ele já ganhou tempo. Certo? Já sabe que, já pode ir lá, que ele já sabe que está falando de 1 para cima. Não vai fazer menos do que isso. Ou 5. Senão o cara está naquela região. E principalmente para deixar expedição também, tem esse reconhecimento. Quanto mais espotada, existe até algumas premiações quanto a isso. E isso para finalizar, lamentavelmente, não façam isso, senhores, não adianta, é uma besteira sem tamanho. Quando tem uma expedição, um palhapo enorme, as pessoas querem ser o xerife, querem ser o dono daqui e dali. A expedição está lá chamando up 5. Aí o cara, o desavisado, que não viu a palestra aqui, por exemplo, chega lá e quer fazer simplex com ele, fica chamando a frequência do cara. Aí vem um monte de xerife no mundo inteiro, xingando o cara, mandando, ó, animal, é frequência acima, ô, fulano de tal, outro mais educado, né? Ô, Anderson, PYFI, up 5. Certo? Isso é uma prática que só atrapalha. Só atrapalha. Se eu tiver que fazer isso, por exemplo, eu estou vendo que o Anderson é novo no DX e está cometendo esse erro, e eu quero dar um toque nele, eu tenho que ser o mais breve possível. Anderson, siga acima. Preferencialmente com potência baixa, sabendo que ele só vai me escutar. Eu não tenho que fazer propaganda para o Anderson que eu sei qual é a frequência do cara. Isso só atrapalha. Certo? Senhores, mas ficou alguma dúvida? Eu tentei passar o máximo. Quando o Lineu me chamou, era para fazer uma palestra para o pessoal que não conhecia absolutamente nada de DX. A intenção era essa. Eu vendo a palestra do ano passado, o público que estava aqui ano passado, eu vi que tinha muita gente que sabia. Não adiantava eu ficar simplesmente na mesmice de falar o simplório. Pegar e ficar batendo como é que se faz um contato DX. É uma besteira. Então, eu quis botar elementos técnicos para que pudessem, as pessoas que já têm um certo conhecimento e pessoas que estão adquirindo conhecimento, chegasse a vamos dizer assim, a uma margem parecida, para que a gente possa conversar numa próxima oportunidade, partir dessa base para uma coisa mais avançada. DX é uma modalidade excitante, como eu falei, é uma modalidade que nos faz estar amando cada dia mais o nosso hobby. E como diz a pesquisa da RRL, é a única modalidade que dá longevidade ao nosso hobby. Então, senhores, quem está pensando em começar, não tenham medo, comecem, hoje é o dia, amanhã é a hora. Aliás, ontem é o dia, hoje é a hora, amanhã pode não mais chegar. No DX, de acordo com as previsões de propagação do ciclo solar, é mais do que nunca isso. É mais válido do que nunca. Pode ser que nós não tenhamos o amanhã do DX, não do DX que nós conhecemos. Certo, senhores? Então, espero que eu possa ter colaborado um pouquinho, ter colocado um de vocês só a mais nessa prática, já terei atingido o meu objetivo. Obrigado.